coisa querida! Vamos falar a respeito da liberdade de associação. E a gente tem vários incisos aqui no artigo 5º a respeito desse direito. Vem comigo para os slides. Diz assim, ó, é plena a liberdade de associação para fins lícitos. A Constituição dá o direito, ela já vem com limite, ó, para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. E ela traz ainda num seguinte inciso a forma de criação das associações. Diz assim, ó, a criação de associações e na forma da lei de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, o que a gente pode falar a respeito da liberdade de associação? Então, vamos lá. Primeiro, é também, assim como a reunião, um direito individual, mas de expressão coletiva. Então, o direito à associação é um direito meu e seu, individualmente considerado. Só que você não tem como fazer associação sozinho, né? Aí eu vou me associar comigo mesmo, não tem como, né? Então não tem como fazer associação com uma única pessoa. Então por isso que ele é um direito individual, mas de expressão coletiva. Ele é também uma união de pessoas. Então tem que ter um conjunto de pessoas. Essa união de pessoas, ela deve ter caráter permanente. E essa é uma das principais diferenças entre o direito de reunião e a liberdade de associação. O direito de reunião é o direito de você se reunir, se manifestar, vamos lá, fora termo, cada um vai para sua casa e acabou. Agora, a associação não. A associação permite aqui ou exige um vínculo de permanência entre os associados. Esse vínculo permanente, ele é caracterizado pela estabilidade da associação e pelo caráter não esporádico. Então, para que exista uma associação, os associados, eles têm que se reunir, eles têm que formar ali a associação em caráter permanente, ou seja, eles têm que manter esse link, essa relação ali de forma corriqueira, não esporádica. Também podemos colocar que só há associação quando as pessoas estão associadas, estão vinculadas aqui por um interesse em comum. Então, veja que analisando isso, uma das principais diferenças entre reunião e associação é essa forma de vínculo. Reunião temporária, enquanto associação é algo que possui um caráter permanente. A Constituição Federal assegura essa liberdade, então aqui as características, assegura essa liberdade de forma plena. Mas desde que para fins lícitos. E quando ela fala para fins lícitos, ela se refere à finalidade lícita tanto no âmbito penal, quanto no âmbito civil, quanto no âmbito administrativo. Então, uma associação, ela é considerada com finalidade lícita se ela não é criminosa, mas não só, se ela cumpre as exigências previstas em legislação civil e administrativa. Okay? Então, para fins lícitos, não apenas licitude no âmbito penal. E a Constituição vem e reforça, fala assim, ó, vedada aquelas associações com caráter paramilitar. O que é uma associação com caráter paramilitar? É aquela associação baseada na hierarquia e disciplina e uso necessário, obrigatório de armamento. Então, vamos lá. O que a Constituição diz? Ela fala assim, pode criar associação, é plena, as pessoas vão se unir para defender o interesse em comum, que coisa bonita, que coisa querida. Pode, desde que a finalidade seja lícita. Não vai se associar e se juntar com outras pessoas para formar quadrilha, para fazer coisa errada, né? Para fazer coisa que não deve. Então, a finalidade necessariamente tem que ser lícita. E ela reforça, olha, não pode, não é permitido associações com caráter paramilitar. Paramilitar vem de paralelo ao militar.
Paramilitar significa aquela associação que tem estrutura militarizada, mas que não pertence ao Estado. Veja que o domínio militar, o domínio bélico é da União, é do Estado. O monopólio de armas, de estrutura bélica é do Estado. Todo e qualquer tipo de associação, de organização que tem estrutura militarizada, armada e que não integre o Estado é uma associação ilegal, é uma associação ilícita, é uma associação paramilitar. Então, uma associação paramilitar é aquela baseada na ideia de hierarquia, de disciplina e que não integre aqui o Estado, utilizando-se necessariamente de armamento, ok? Quer ver um exemplo de prova que já apareceu? Imagine uma associação de moradores, então imagine a associação dos moradores lá da favela, de algum lugar lá do Rio de Janeiro, por exemplo. Esses moradores falam assim, não tem condições aqui, a gente precisa se defender, vamos formar uma associação aqui nós, moradores, e assim, para se associar, necessariamente tem que ter arma. E mais, para se associar, nós vamos montar aqui uma estrutura de hierarquia, de disciplina, e a gente vai fazer aí a fiscalização, e nós vamos sair protegendo os moradores contra a criminalidade. Esse tipo de associação é constitucional? Não é. É uma constituição paramilitar. Exemplo aqui, né, de associação paramilitar também seriam as milícias no Rio de Janeiro, PCC, Comando Vermelho, essas coisas. Todas inconstitucionais, por óbvio, né? Então, por isso que a Constituição veda associação com caráter paramilitar. Vamos falar da criação delas. A criação das associações, primeiro, não depende de autorização. Claro, é uma liberdade. Lembra, o direito de reunião não precisa de autorização, a liberdade de associação também não precisa de autorização, porque se trata de liberdade. Inclusive, para receber proteção constitucional, não precisa de personalidade jurídica. Personalidade jurídica. O que é isso? Não precisa de um CNPJ. Não precisa estar registrada para que haja proteção constitucional. É claro que é possível que a associação faça o registro, adquira um CNPJ, isso não tem problema nenhum. Mas para receber proteção constitucional aqui, ela não precisa necessariamente ter personalidade jurídica, não é um requisito constitucional, ok? E também não pode aqui, a interferência ou intervenção do Estado na organização e no funcionamento das associações. A Constituição Federal vai dizer que a criação de cooperativas também não depende de autorização, mas se dá na forma da lei. Então, vamos lá? Como é que faz para criar uma associação? É livre, não precisa de autorização, não precisa pedir para o Estado, não precisa sequer registrar aí essa associação para ter proteção constitucional. Às vezes, para ter proteção da legislação civil, você vai ter que fazer isso. Mas para ter proteção constitucional, para ser reconhecida aqui como uma associação, não precisa ter personalidade jurídica. Inclusive, o Estado não pode intervir, se meter na organização e no funcionamento da associação. E a Constituição Federal vai dizer que essa mesma regra aqui vale para as cooperativas, mas as cooperativas devem ser criadas na forma da lei. Não precisa de autorização, mas devem seguir os requisitos estabelecidos em lei, ok? Eu posso colocar aqui ainda, no próximo slide, aqui fica melhor. Olha o que diz a Constituição. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Aqui, meu amor, isso aqui não cai. Isso aqui sempre cai e sempre vai cair. E você não pode errar isso aqui. Então, vamos lá. Imagine que nós somos, defensores
dos cachorros do pelo curto. Professora, por que cachorro do pelo curto? É sempre eles? Porque é aquele cachorrinho mais deixar de lado, né? Perceba, cachorro de gente rica, cachorro que dá pet shop, cachorro que participa aí, né, dos filmes, é aquele cachorro de pelo longo, aquele cachorro sofisticado, né? E os cachorrinhos do pelo curto? Ninguém dá moral, ninguém tá nem aí pros cachorrinhos do pelo curto, e a gente, né, defensores desse tipo de cachorro, falam assim, não, nós precisamos assumir essa bandeira, nós precisamos defender os cachorros do pelo curto. E a gente fala, nossa, que boa ideia, vamos defender os coitadinhos dos cachorrinhos do pelo curto. E a gente monta, então, uma associação. Então, a gente se reúne um grupo de pessoas para formar ali uma associação e defender os interesses dos cachorrinhos do pelo curto. A gente faz campanha de vacinação, a gente faz campanha para adotar cachorro do pelo curto, a gente vai nas mídias sociais exigir que os cachorros do pelo curto participem mais, tenham mais protagonismo, né, nas novelas, principalmente na novela das 8. A gente quer ver cachorro do pelo curto estampado nos outdoors aí da vida, é isso que a gente quer. E a gente vai defender os cachorrinhos do pelo curto. O famoso vira-lata, caramelo, lá o símbolo nacional brasileiro. E a gente quer que ele tenha essa fortaleza defendendo aqui a associação. Legal! E a gente está lá defendendo, vamos até, né, na Fátima Bernardes, não sei o quê, no programa, e cachorro pelo curto, tal. Bom, a gente faz o nosso. Aí, um belo dia, a gente olha assim e fala assim, ai, gente, já deu, né? Já deu os cachorro pelo curto e tal, já defendemos, foi bom, foi legal e tal. Mas assim, vamos acabar com isso aqui? Vamos acabar com isso aqui? Vamos. E a gente resolve, então, extinguir uma associação. Veja que para a gente extinguir, nesse caso, dissolver a nossa associação, basta a previsão no nosso estatuto. Então vai ter o estatuto que vai dizer lá como vai ser a criação, a constituição, as regras da associação e a gente vai definir como que vai ser feita a extinção. Não é isso que a Constituição está dizendo. Ela está falando a respeito da dissolução ou suspensão das associações de forma compulsória, ou seja, de forma impositiva, externa. Então tá lá os associados, cachorro do pelo curto, e alguém quer suspender as atividades dessa associação, alguém quer dissolver as atividades dessa associação. Para que isso aconteça, a Constituição fala assim, ó, só por ordem judicial. Porque a ideia é defender a associação para que as pessoas possam defender suas ideias, seus interesses aqui em comum. Então, veja, para dissolver aqui pela nossa vontade, pela vontade dos associados, só seguir as regras lá do próprio estatuto. Agora, para dissolver, para suspender de forma compulsória, aí só por decisão judicial. E, inclusive, essa decisão judicial só pode suspender ou dissolver as atividades da associação se a associação tiver finalidade ilícita, ok? Então, vamos anotar. Então, é a ordem judicial para a dissolução ou suspensão compulsória. E também só vai acontecer se se tratar de atividade ilícita. Ah, mas o Estado acha desnecessário esse negócio de associação de cachorro pelo curto. O Estado não tem que achar nada. O Estado não tem que achar nada. Porque o Estado não pode intervir, não pode se meter na organização e no funcionamento das associações. Só é possível a intervenção aqui com a dissolução ou suspensão das atividades se se tratar de uma associação que tenha finalidade ilícita, tá? E daí eu posso ter duas situações. A Constituição Federal vai me falar em dissolução, então dissolver as atividades da associação, e ela fala ainda em suspender as atividades da associação. Suspender. Eu te pergunto, Teteia, Kikotia, quando eu falo, dissolveu as atividades da associação, acabou com as atividades da associação, isso é algo temporário ou definitivo? Temporário ou definitivo? Definitivo, né? Dissolveu, acabou, já era associação, abraço para a associação. Então, nesse caso, a dissolução é algo definitivo. Já a suspensão é temporária, tipo, suspendeu, não pode mais, né, se associar naquele momento. Então, a gente pode anotar assim, ó, que a dissolução, ela tem caráter definitivo, enquanto que a suspensão, ela tem um caráter temporário. Veja que nos dois casos,
tanto da dissolução quanto da suspensão depende de decisão judicial. Só que para dissolver, como eu vou acabar com a associação e é algo definitivo, eu preciso de uma decisão judicial definitiva. E qual que é o juridiquês, o nominho, né, que a gente usa lá no juridiquês para falar decisão judicial definitiva? A gente usa a expressão transitada em julgado. Por isso que apenas para dissolver, que a Constituição exige que a decisão judicial esteja transitada em julgado, ou seja, aquele tipo de decisão que não cabe mais recurso, que não dá para fazer nada, aquela decisão que se tornou, então, irrecorrível e imutável. Então, a gente coloca aqui, ó, que apenas para a dissolução é que se exige o trânsito em julgado, ou seja, aquela decisão judicial definitiva, que não cabe mais recurso, que não tem mais o que fazer. Ah, professora, então, para suspender, não precisa de decisão judicial transitada em julgado, não precisa. Mas para suspender, precisa de decisão judicial? Sim. Pode ser de uma decisão judicial que caiba recurso, pode aparecer na sua prova uma decisão judicial interlocutória. Essa decisão pode suspender. Agora, dissolver, só aquela transitada em julgado. Como que isso aqui vem em prova? Vem assim, ó, dizendo que para dissolver ou suspender as atividades da associação, depende de decisão judicial transitada em julgado. E está errada, porque o trânsito em julgado só é exigido para dissolver as atividades da associação. Ok aqui? Muito bem, tranquilo. Veja que a gente pode, então, destacar que a associação, ela não poderá ser dissolvida ou ter suas atividades suspensas por ato administrativo ou mesmo por um ato legislativo. Veja que interessante isso. Parece na prova assim, ó, que vem um fiscal do município, alguma coisa lá, né? Um agente estatal, assim, um agente estatal da administração pública, vem e decide pela dissolução da associação. Esse ato é inconstitucional. Ou um ato legislativo, uma lei lá municipal, sei lá o quê, que dissolve ou suspende as atividades de uma associação. Não pode também. Veja que a Constituição exige necessariamente que seja uma decisão judicial. Ok? Muito bem. Deixar para você quiser dar um printzinho, seguimos. Olha o que diz o artigo 5º, inciso 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Aqui é a regra do hashtag não sou obrigada, é ou não é? Aqui ninguém é obrigado a se associar, a permanecer em uma associação, a ficar ou a necessariamente se associar, continuar associado. Aqui a regra é da liberdade de associação. Por isso que desse dispositivo a gente pode dizer que essa liberdade possui duas dimensões. Vamos anotar. Então a liberdade de associação, ela possui duas dimensões. Uma dimensão positiva e uma dimensão negativa. Dimensão positiva é o direito de você associar-se, ou seja, de você ingressar na associação. E a dimensão negativa é o direito de você não se associar e também o direito de você se retirar da associação quando você quiser. Então você tá lá e fala assim, eu amo o cachorrinho do pelo curto, quero tanto fazer parte dessa associação, vem, tem problema, entra aqui, entendeu? O direito de você se associar, dimensão positiva, essa sua ação de ingresso, então, na associação. Nem quero mais, cansei de cachorro do pelo curto, nem tô gostando mais desse tipo de cachorro, quero sair da associação, não tem problema, estou falando da dimensão negativa. Ou então, nem quero participar dessa associação, também é um direito seu. Certo?
Como que isso aqui vem em prova? Invertendo essas dimensões. Então, dimensão positiva, você pensa no agir, no direito de você entrar, ingressar na associação. E dimensão negativa, eu quero sair da associação, nem quero entrar, certo? Na prova, a banca só inverte essas dimensões, ok? Liberdade de associação ainda e a necessidade de representação de autorização. Aqui quero que você preste bastante atenção. Olha o que diz a Const. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Então, vamos lá. As associações, elas têm o direito de representar seus associados. Onde? Na esfera judicial ou ainda na esfera extrajudicial, na esfera administrativa. Só que a Constituição, ela diz assim, a associação pode, mas ela tem que estar expressamente autorizada. E é assim que a gente anota, então. Olha só. As associações, então, para representar seus filiados, seus associados, na esfera judicial ou extrajudicial, estou falando da esfera administrativa, elas devem estar expressamente, vou colocar aqui, diferente, autorizadas. Então, precisa de autorização. Essa autorização, ela tem que ser uma autorização expressa e específica. Não pode ser autorização genérica. E aqui que é importante, vou colocar aqui, ó. Não genérica. Então, por exemplo, estamos associados e a Associação dos Cachorros do Pelo Curto quer fazer uma ação judicial para defender ou exigir alguma coisa lá em relação a esses cachorros. Para ela fazer isso, ela tem que ter uma autorização expressa dos seus associados. Não basta aquela autorização genérica lá quando a pessoa ingressa na associação. Não basta. Tem que ser uma autorização específica para aquela ação judicial. Veja que não precisa de autorização associado por associado, pessoa por pessoa ali autorizando. Não. Pode ser uma autorização dada em Assembleia Geral. Tu faz Assembleia, vocês autorizam a associação ingressar com representação judicial assim, assim, assim? Sim, autorizamos, pronto, essa é a autorização específica, tá? O que não pode aqui é uma autorização genérica, ok? Agora, cuidado. A associação, ela também tem legitimidade para impetrar um negócio chamado mandado de segurança coletivo. Só que quando a associação faz mandado de segurança coletivo, ela não age em representação, ela age em substituição processual. E daí, neste caso, entende a jurisprudência do STF que ela não precisará de autorização específica. Então, a gente anota assim, ó. As associações, então, para substituir, ou seja, atuar em substituição processual, quando atuam, por exemplo, no mandado de segurança coletivo, elas não precisam dessa autorização específica. Ok? Aqui é pegadinha do malandro, meu amor, e não adianta tentar viajar, é só você gravar assim, ó. Falou representar judicial, extrajudicialmente, precisa de autorização. Autorização genérica? Não, não, não. Tem que ser autorização expressa, específica aqui, dada pelos associados para ela representar. Agora, não, é mandado de segurança coletivo. Opa, e nesse caso, não é representação processual. A gente chama isso de substituição processual. E quando a associação age em substituição processual, entende o STF que não precisa dessa autorização específica. Maravilha? É isso aqui, então, que a gente tem que anotar a respeito das associações. Teteia Júnior, olha aqui pra tia. Não vai confundir, meu amor, minha teteinha. Teteia Júnior é aquele cara que tá iniciando, tá engatinhando no mundo do saber. Teteinha Júnior, não vai confundir essa autorização com a autorização para criação das associações. Então, lembra?
Para criar a associação, não precisa de autorização. Lembra? Vamos criar os cachorrinhos do pelo curto. Tem que pedir autorização para alguém? Não, criamos lá a Associação dos Cachorros do Pelo Curto. Estatuto, bonitinho e tal, a gente começa aí a fazer a defesa desse tipo de cachorro. A associação quer fazer uma ação judicial para defender os interesses dos cachorrinhos. A associação quer fazer um pedido administrativo, extrajudicial, para defender os interesses dos cachorrinhos. Aí, neste caso aqui, precisa de autorização específica. A associação quer fazer um mandado de segurança coletivo, que é um remédio constitucional de titularidade também das associações. Aí, neste caso, não precisará de autorização. Ok isso aqui? Muito claro? Muito claro, então. Muito bem, ficamos por aqui, então, nesse tópico a respeito das associações. Espero que você tenha gostado e até a próxima.